Tá, seguindo aqui então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui. Antes de eu fazer o cálculo do Z, eu vou escrever aqui do lado, eu vou fazer um quadradinho aqui, ó, com as informações, tá? Aqui eu vou colocar o valor do micro, tá? Que eu vou, opa, vamos, inserir símbolo, vamos lá, dá um trabalhinho, né? Ó, a média, e aqui embaixo é o... Ele tenta adivinhar as coisas, né? Botou a cor que eu nem mandei ele colocar, né? O micro igual e deu, tá? E aqui, vamos lá, eu vou, isso aqui tudo eu vou deixar tudo centralizado, tá? E aqui vamos fazer uma moldurinha ali e já vou dar uma cor diferente para destacar esses valores aí, que é outra coisa, tá? Então tá aqui, o valor de micro é 0 e o desvio padrão é 1, beleza, é isso. Então agora eu vou fazer o cálculo do Z, ó. O Z é o X, né? O X aqui está o valor 0. Estou fazendo essa equação aqui, ó. O cálculo do Z é o X, né? Que no caso aqui o X é 0, menos a média. A média é essa aqui, a média, tá? Inclusive eu vou travar esse valor ali, ó, para ele sempre pegar aquele valor lá, né? Ó, estou travando o valor ali. E tudo isso aqui vai ser dividido pelo desvio padrão. Então, um parênteses antes, um parênteses depois, tá? E tudo isso dividido pelo desvio padrão, que é 1. Inclusive eu vou travar o desvio padrão também, ó. Aqui e aqui, tá? E aí vou dar um Enter. Pronto, ó, ele calculou o Z ali e o Z ficou 0, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou arrastar ela até lá embaixo, ó. É o 4. E agora vocês vão ver que eu vou ter o valor de Z, que ele é oriundo do X. Eu sei que ficou o mesmo valor ali, é por causa que a média é 0, né? É por isso. Mas é que fica mais didático, eu acho, né? Vocês estão enxergando que o Z veio do X, certo? Beleza? Então, lá na tabela, tu olha aquele Z lá e parece, nossa, mas de onde que veio? Ele veio do valor do X, tá? Então, a gente pode deixar aqui, ó, tudo com tudo com duas casas também, né? Duas casas, beleza. Agora, aqui do lado, eu vou fazer o f de x, lembrem? É exatamente o que a gente fez lá quando a gente construiu a curva de Gauss. É usar a função distribuição normal, né? Então, aqui a gente vai usar a função distribuição normal, acho que foi a última que a gente usou, tá aqui, ó. Dist normal n, tá? Então, a gente vai clicar nessa função de distribuição normal. E aí, como é que a gente vai fazer o cálculo? O x é o valor do x lá, ó. No caso, a gente vai pegar o z, né? Entenderam? Agora eu vou pegar o valor de z. Então, esse valor aqui, eu vou pegar o valor do z, tá? A média é 0. Então, a média é isso aqui, ó. Só que eu tenho que travar ela, né? Vou travar ela ali para poder arrastar o cálculo depois, tá? O desvio padrão é esse aqui, ó, é 1, certo? Só que eu tenho que travar ele também. Então, eu vou travar ele aqui. Poderia só digitar 0 e 1 aqui, tá, pessoal? E aqui é aquele esquema que eu expliquei para vocês. Se eu quero que ele faça o cálculo do f de x, aqui embaixo eu tenho que escrever falso. Lembram? Falso. A gente já tinha feito isso, tá? E agora eu vou dar um Enter. Pronto, ele calculou ali, ó. Deu 0,39. Vamos deixar isso aqui com um pouquinho menos de casa depois da vírgula. Umas 5 casas já tá bom, tá? 0,39, 8... 49. E agora eu vou pegar isso aqui e vou arrastar até o final. Isso aqui são os valores de x, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer o cálculo da área. A área é o seguinte, qual é a área que tem o gráfico até chegar a esse ponto 0? Por exemplo, 0 é a metade, né? Como eu já falei para vocês, a área total é quanto? Já falei, é 1. Qual vai ser a área do gráfico até a metade? Metade de 1 é 0,5. Então, a área da metade do gráfico é 0,5. Então, é isso que a gente vai fazer o cálculo aqui, ó. Então, mas para mim fazer o cálculo da área, eu vou seguir usando a função, ó, a função da distribuição normal. E é a mesma coisa que a gente vai fazer, ó. Função de distribuição normal, tudo igual, ó. Só vai mudar uma coisa. O valor do x, a gente vem e diz o z, tá?
que era 0. O valor da média, aqui eu já vou fazer diferente, só para vocês verem que funciona do mesmo jeito. Ao invés de eu digitar a célula e travar, eu posso só digitar o 0 aqui. Ah, a média é 0. Ah, qual é o desvio padrão? Ah, é 1. Pronto, digita o 1 aqui e não precisa travar nada. Entendeu? Beleza? E a diferença é que aqui embaixo eu vou escrever verdadeiro. Verdadeiro, tá? E aí vou dar um Enter aqui, ó. Quando eu escrevi verdadeiro, ele já calculou a área, tá? Inclusive, vou deixar essa área aqui com também 5 casas depois da vírgula. 5, tá? Ele calculou a área. E agora eu vou pegar esse valor de área e vou arrastar. Beleza. Arrastei. O que eu vou explicar para vocês aí, ó? Eu vou catar, eu já catei aqui, antes de eu começar a montar o vídeo aqui, né? Eu fui na internet e já procurei umas imagens aqui para mim usar na explicação e colar aqui na planilha. Então, uma imagem que eu vou usar é essa daqui, ó. Essa aqui a gente já usou, né? E agora eu vou usar essa imagem aqui, ó. Para achar essa imagem era a mesma coisa, ó. Vocês vão lá no Google Imagens e digite curva de Gauss probabilidade. Uma das outras imagens que apareceu era essa aqui, ó. E eu achei legal essa imagem, ela me interessa, tá? Então eu vou lá, símbolo do Windows, Shift S, venho aqui, ilumino, vou lá, ilumino aqui, solto o mouse, ele já copiou ela. E agora eu volto lá para o nosso Excel. E eu vou colar essa imagem aqui. O que eu quero com essa imagem? Eu quero fazer vamos dar uma diminuidinha nela aqui. Não precisa ser tão grande assim. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Essa imagem aqui, ela mostra qual é a lógica que o Excel usa para fazer esse cálculo de área. E a lógica é a seguinte, ó. Vamos inserir uma flechinha aqui. A lógica é a seguinte, no ponto 0, que seria bem no ponto 0 aqui, que é bem essa linha preta aqui, vejam que a área que ele calculou, quanto que deu? Ele calculou, nesse ponto 0 aí, ele calculou a área de 0,5. Então veja que o Excel ele tem uma lógica, ele começou desde o começo do gráfico, por isso que está achurado aqui, ó. Só para lembrar vocês que a lógica do Excel é ele pega a área desde o início até o ponto 0. Então, desde o início até o ponto 0, a área é 0,5, entendeu? É claro que esse desenho, eu não achei um desenho que ficasse pintado só até a metade aqui, ó. Mas esse aqui, pelo menos, ele já lembra vocês que essa é a lógica de cálculo de área que o Excel usa. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse tipo de planilha aqui, ó. Vou unificar essas células aqui, pessoal. Quando a gente quer unificar, é só iluminar as células e clicar nesse desenho aqui, ó. Vai mesclar as células, né? E eu vou chamar isso aí de tabela feita. Nossa, tá tudo grande lá, né? Tabela feita pelo Excel, tá? Eu vou chamar esse tipo de tabela aqui de tabela feita pelo Excel. Então eu vou iluminar ela aqui, ó. Iluminar não, vamos colocar as moldurinhas ali, ó. E tá feita a nossa tabela. A gente acabou de fazer uma tabela que não é igual a que está no meu material, não é igual ainda, tá? Porque essa tabela aqui foi feita pelo Excel. O que eu quero dizer feita pelo Excel? Feita por essa lógica de cálculo de área do Excel, que é sempre calcular a área desde o início até o ponto que a gente disse para ele. Que inclusive, mais para frente, vocês vão ver que essa lógica do Excel é bem melhor do que a lógica aquela da tabela que está no meu material. Que inclusive é a tabela que todo mundo aprende quando estuda estatística. Pelo menos quem é das antigas que nem eu, né? Hoje em dia, pode ser que alguém pegue um professor bem atualizado assim, que ele já nem quis explicar pelo jeito antigo, né? Eu não sei. Por isso que por carga por via das dúvidas, eu estou ensinando para vocês dos dois jeitos. Do jeito antigo, que boa parte ali todo mundo já aprendeu daquele jeito antigo, mas também estou ensinando a fazer pelo Excel, que é um jeito bem mais fácil, tá? Mais fácil e menos chance de vocês errarem. Depois que tudo acabar, vocês vão tirar suas próprias conclusões aí, qual que é mais fácil de fazer, tá? Bom, primeiro eu fiz então essa tabela aqui de área usando o Excel. Então até deixei assim, a tabela feita pelo Excel, tá? Feita pelo Excel, beleza. Agora eu vou construir essa tabela aqui, pessoal. Essa tabela aqui que está no material, tá? E aí é o seguinte, ó, para mim construir essa tabela aí, essa tabela que está no material, ela é uma tabela diferente. Vou fechar ela aqui. Ela é uma tabela que considera que
os valores que a gente diz do Z, ele sempre conta da metade do gráfico para frente. Ele sempre conta da metade do gráfico para frente. Então, por exemplo, se eu entrar com o valor de Z naquela tabela, deixa eu deixar ela aberta aqui. Ó, se eu entrar com o valor de Z 0, nessa tabela aqui a área dá 0. Estão entendendo a diferença de lógica? Lógica de raciocínio? Ó, esse tipo de tabela aqui, quando eu entro com o valor de Z 0, a área do gráfico dá 0. Então dá bem para perceber que a lógica de pensamento dessa tabela aqui é que ela sempre mede a área do meio para frente. Sempre do meio do gráfico para frente. Do valor do Z que a gente disse. Sempre do meio para frente. Tá? E não desde o início até onde tu disse. Entenderam? Então, para fazer essa tabela que está no meu material, dá para a gente fazer também do mesmo jeito que a gente fez aqui essa tabela feita pelo Excel. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu simplesmente posso pegar essa tabela aqui, dar um Ctrl C nela, vocês verem que é tão barbada, e eu vou dar um Ctrl V aqui do lado. A pena que ficou meio... Vamos dar uma diminuída nesse negócio aqui. Vou diminuir essa figura aqui, não precisa ser tão grande, né? Figura que eu vou diminuir ela. E essa linha aqui eu posso tirar, vamos ver. Excluir linha. Tá. Vai caber tudo na tela aqui, né? Então aqui, ó. Colei a mesma tabela aqui do lado, só que agora essa tabela aqui eu vou chamar de tabela convencional. Que é a que a mais, sei lá, das antigas aí, quem estudou, estudava por ela, né? Inclusive isso aqui a gente... Tu tirava a cópia do Xerox dela, né? Nunca, e garanto que até hoje, muito professor jamais vai mandar a pessoa criar a tabela, né? Tu tirava a cópia disso aqui no Xerox, né? Isso aqui era uma coisa que estava no Xerox, tá? Tu tirava a cópia e tava pronto esse valor lá. Ou tu ia na livraria e comprava os livrinhos de tabela, de logaritmo, coisa arada, e também vinha essas coisas de estatística aqui, né? Então, nas antigas era assim. Ou hoje, nos tempos modernos, tu bota lá tabela de teste de probabilidade. Aí lá no Google deve ter a tabela. Certamente vai ter. Se tu botar no Google lá, tabela de área do teste de probabilidade. Vai ter também lá, certo? Beleza? Só que o que eu quero fazer é o seguinte, ó, agora essa tabela aqui convencional, ela é a seguinte, ela sempre considera que no meio a área é 0 e os pontos de Z é sempre do meio em diante. Então, na real, basta a gente usar a mesma função do Excel, só que no final aqui a gente desconta 0,5. Entenderam? É bem barbada, né? Eu posso fazer a mesma tabela das antigas usando a função do Excel, só que no final do cálculo da área eu faço menos 0,5. Então, se eu der um Enter aqui, ó, veja que a área ficou zerada. Ó. Claro que ele calculou o 0,5 e eu descontei 0,5, 0,5 menos 0,5 dá 0. E se eu pegar essa lógica e arrastar até o final, ele sempre vai descontar 0,5 dos valores ali. Ó. Pronto. A minha tabela acabou, ó, a minha tabela que eu fiz aqui acabou de ficar igual à tabela convencional. Querem ver? Ó, vamos chutar aqui, ó, 1, né? Quando o Z for 1, a área dá 0,3413. Quer ver? Ó? Quando o Z for 1, ó, 0,3413. Tá ali, ó. Entendeu? É que ali a convencional tá... no meu material tá com 4 dígitos depois da vírgula. E aqui eu deixei com 5, né? Tá até com mais informações. Beleza? Então, entendido? A gente acabou de fazer, então, a mesma tabela que está no meu material. A gente construiu ela aqui, usando a equação do Excel. A equação de distribuição normal, tá? Distribuição normal N. Tá aqui, ó, distribuição normal N, essa funçãozinha aqui, tá? Então agora o que a gente vai fazer é aplicar o nosso conhecimento. Então agora eu vou para a prática. Por enquanto eu estava bastante teórico aqui, né? A gente construiu as tabelas, agora nós vamos para a prática. E eu vou pegar um exemplo lá do livro do Harris, né? De Química Analítica. Então vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.